texto que fala profundamente ao nosso coração. Por que fala, irmão, sobre o culto? Porque está falando lá no culto do Velho Testamento, o pastor Manuel explicou muito bem no sábado passado sobre isso, que o culto, na verdade, ele tem que ser feito de uma maneira com o nosso coração sincero, voltado a Deus, e ser uma coisa bem feita com amor, com dedicação. E nesse texto levítico aqui, não podia ofertar os animais com defeito. Por quê? Porque Deus não receberia. A mesma coisa somos nós, irmãos, hoje. Quando se fala em culto, às vezes a pessoa fica até assustada, né? Porque algumas pessoas, eles querem cultuar a Deus, mas eles não querem realmente se dedicar de coração e alma. E então a lição número 2 da nossa revista, que estamos estudando nesse sábado, a lição de número 2, eu quero aqui já agradecer a presença de todos os irmãos e que Deus venha nos fortalecer a cada dia nessa batalha que estamos enfrentando do nosso dia a dia. Então nós temos aí dedicação da vida, o culto racional. Então nós estamos falando exatamente sobre essa questão. Nós temos uma obrigação para com Deus de quando irmos cultuar o Senhor, e cultuar o Senhor com dedicação do nosso corpo. Assim como o animal era exigido que não tivesse defeito, a mesma coisa somos nós, irmãos. O nosso culto não pode ser de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tem que ser de uma maneira especial, que agrade a Deus. Uma maneira dedicada do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, dedicação da vida ao culto racional. Aí aqui durante a semana, nos cultos da semana, da segunda-feira, diz aqui, corpo, sede e instrumento do pecado. Como lá em Romanos capítulo 7, deixa bem claro isso daí. Capítulo 7 deixa bem claro que o corpo exatamente é o instrumento do pecado. Por quê? Existe uma guerra em nosso corpo que batalha a carne e o espírito, como diz Gálatas capítulo 5, nós vemos bem claro isso. E agora na quarta-feira, falando exatamente sobre a perfeição do sacrifício e do oficiante. Se não existisse uma dedicação do que for ofertado ao Senhor, que tinha que ser dentro dos padrões de Deus, e o ofertante também não estivesse, Deus não aceitaria. E o sacerdócio, se não estivesse dentro dos padrões de Deus, ele ia morrer também. Então, hoje em dia, irmãos, nós vemos algumas coisas aqui, e eu quero prestar atenção nos irmãos aqui, receber a atenção dos irmãos, no culto de sexta-feira, santidade espiritual e sangue do Cordeiro sem mácula, como diz lá em 1 Pedro. Hoje nós vivemos uma época, irmãos, que o sangue de Jesus Cristo, para muitas pessoas, as pessoas não reverenciam, porque nós cultuamos a Deus, porque nós somos libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e os nossos pecados foram pagos pelo sangue de Cristo. Então nós dependemos do sangue de Cristo, como purificou nosso pecado, e agora através do sangue de Cristo nós entramos no Santo dos Santos, no alto céu. E quando a gente olha no Velho Testamento, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos lá, se tivesse pecado, morria. Hoje nós não morremos quando vamos cultuar a Deus com pecado, mas Deus não recebe o nosso culto como não recebia a oferta e o ofertante lá do Velho Testamento. O pecado impede o culto de chegar a Deus, porque Isaías 59, Deus deixa bem claro isso. As mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, mas os vossos pecados é que faz separação entre vós e vosso Deus. Então, quando vamos cultuar a Deus, temos que fazer a coisa certa, como Deus exige, como a palavra de Deus exige de cada um de nós. Mas para muita gente hoje, muitas igrejas, muitas lideranças, o que aconteceu? A reverência, o temor e a dedicação do corpo e do sacrifício a Deus é segundo plano, e não é, irmãos, é primeiro plano.
Foi colocado numa mensagem hoje no grupo da igreja, e falando sobre essa questão. Hoje existem tantas metodologias novas, tanta coisa nova, né? Tantos argumentos novos. Mas, irmãos, o cristianismo é feito daquilo que já está na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz em Atos capítulo 2? Que a igreja tinha tudo em comum lá. Participava da oração, da leitura da palavra, do partir do pão e da comunhão, nada mais do que isso. Oração, palavra e comunhão é o que faz parte do culto até hoje. Isso aí não mudou nunca e nem vai mudar, nunca vai mudar. Mas as pessoas querem mudar, querem renovar a liturgia, renovar. Irmãos, a liturgia para Deus é simples. Deus não requer nada de novo. Deus quer que nós obedeçamos aquilo que está escrito na sua palavra já há muitos anos para nós. Então nós temos aí a graça de Cristo para hoje, né? Que nos salvou, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, não de Deus. E no domingo amanhã, Colossenses 1, do 15 ao 23, a pessoa de Cristo que habita em nós através do Espírito Santo, que é uma outra coisa que também as pessoas não têm temor mais. Se somos templo do Espírito Santo, nós temos que reverenciar o nosso corpo como habitação de Deus. Olha a situação. Mas vamos entrar na lição aí. Na margem direita da sua lição, aí, onde está escrito em busca da santidade. Aí o autor diz assim, ó: a consagração a Cristo deve ser completa, incondicional. Não é se eu quiser, ela tem que ser executada. Consagrar-se integralmente a Deus não é uma simples questão de escolha, é uma exigência do Senhor. Todas as pessoas chegavam para Jesus, queriam seguir Jesus, Jesus colocava logo, Jesus conhecia o coração da pessoa, conhecia a mente da pessoa, Jesus já ia lá onde a pessoa tinha mais dificuldade. Lembra do rapaz rico? Jesus falou assim, ó, vai, o camarada era crente, hein? Seguia a lei, obedecia, mas no coração dele tinha uma coisa que ele pedia, ele seguia a Deus. Vai lá, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue. A Bíblia fala que ele partiu triste. Outro chegou para Jesus, Jesus, deixa primeiro enterrar meu pai. Não, deixa os mortos enterrar os mortos, vem e segue-me. Está preocupado com a família. Nós temos que preocupar com a família, mas Deus está em primeiro lugar, a família está em segundo lugar. Essa é a questão. Então, toma muito cuidado com essa questão da consagração. Consagramos ao Senhor corpo, alma e espírito. Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, depois a família, depois a igreja. Entrando na lição aí, como está escrito aí, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é racional? Inteligência, saber o que está fazendo. Você acha que o sacerdote do Velho Testamento estava em pecado, que morria lá dentro do Santo dos Santos, não sabia que estava em pecado? Sabia. Mas ele entrava lá de teimoso ou por arrogância, querendo esconder o que ele tinha feito. E por que a sala de sacerdote tinha as campainhas ou romã? As campainhas para fazer barulho. E por que amarravam uma corda na barriga do camarada? Porque parou o barulho das campainhas, podia puxar a corda, o camarada estava morto. A mesma coisa é hoje, irmãos. A mesma coisa é hoje. Pode ter muito barulho, mas de repente, irmãos, cala tudo, porque o pecado leva a pessoa à derrota. Entrando na lição aí, o projeto redentor divino reivindica o homem na sua plenitude. Não é coração, porque Deus só quer o nosso coração. Deus só quer Deus quer o nosso corpo, alma e espírito. Não é correto dizer que Deus está preocupado apenas com a alma humana ou com a salvação do espírito. O homem também tem um corpo que deve ser consagrado para o serviço do Senhor. Irmãos, no século 17 e até os meados do século 19, século 17, 18, 19, existia a teologia do corpo. E os presbiterianos na Inglaterra, você vê no século 16, quando houve a reforma protestante, que surgiram os puritanos, eles
trabalhavam nessa tese, a teologia do corpo. E eu acho que o último grande pregador da teologia do corpo realmente foi Jonas Edwards. Foi o último grande pregador. Depois lá para cá começou a coisa, como diz as pessoas, começou a afrouxar. Então, não, venha como está e continua como... Não, não é assim não. Venha como está, mas Jesus muda, porque Jesus, como Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo fez novo. Então existe uma reforma, uma nova vida. Aquela vida deixa de existir e passa a existir uma nova vida. Não é apenas uma reforma temporária, mas é uma transformação através do Espírito Santo. A palavra mais correta não é reforma, é transformação. Somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus. Então a pureza do corpo e a santidade da alma são ameaçadas pelos impulsos pecaminosos na natureza corrompida do homem. A nossa natureza do pecado, nós todos, esse corpo é o corpo do pecado, a carne, nós somos cristãos, batizados com o Espírito Santo, tememos a Deus, oramos, jejuamos, mas você tem as provas do corpo. Aquele dia que você está jejuando, para você entender, seu vizinho nunca faz café, ou talvez você nunca prestou atenção. É o dia que você sente aquele café mais gostoso que você... Meu Deus, que cheiro gostoso, né? Chega 11 horas então, lá da minha casa, lá dá para sentir o cheiro, lá do almoço, do laticínio lá, mais de 100 metros, dá para sentir o cheiro, que cheiro gostoso, né? É a carne querendo que você pare com aquele sacrifício que está fazendo, para que você mude aquela posição. É exatamente essa guerra. Talvez você não tome tanta água como você tem desejo de tomar água de estar jejuando de manhã. Por que isso? Porque a nossa carne do pecado, ela almeja as coisas do dia a dia, da nossa convivência, da nossa necessidade. Então, essa guerra só vai deixar de existir um dia quando nós somos arrebatados ou que nós partimos para a eternidade com o Senhor. Outra coisa que nós temos aqui, essa tríade da perversão pode ser perfeitamente superada quando a vida é entregue consagrada a Deus de forma incondicional. Este é o assunto dessa lição, porque a estrutura da vida mundana e pela instigação de Satanás, o corpo, a alma, tudo, você tem os seus problemas, mas o capeta também atiça. Sempre nós tomar muito cuidado, que não falta um adversário para instigar. O dia que você está procurando mais se chegar a Deus, é o dia talvez que você vai ter mais prova na sua vida. Você vai ter mais prova. Primeiro tópico é pureza do corpo, a santificação exterior. O corpo humano é a sede da natureza pecaminosa. É o instrumento através do qual o pecado se manifesta, lá em Romanos capítulo 7, Colossenses capítulo 3. Então o corpo é a sede da natureza pecaminosa e é o instrumento através do qual o pecado se manifesta. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos desejos. No entanto, o cristão não precisa viver sob a escravidão, pois Cristo alcançou e trouxe libertação. Quando você pega Romanos capítulo 6, Paulo falando sobre essa questão, ele diz assim, o pecado não tem mais domínio sobre vós. O nosso corpo deseja, mas nós temos um Espírito Santo dentro de nós, que nos dá força para resistirmos. Existem algumas situações que você pode ceder, mas você não vai ceder ao pecado, você vai ceder a necessidade, muitas vezes, do seu corpo. Por exemplo, a pessoa vai jejuar, eu vou jejuar até 3 horas da tarde. Lembra quando a gente tinha aqueles jejum das 7 da manhã até 3, 4 horas da tarde? Tinha muita gente que chegava meio-dia e encerrava o jejum, não aguentava. Amém, glória a Deus por isso. Não é pecado. Outros iam até 3, 4, 5 horas, é diferente. Mas tem pessoas que não suportam tanto tempo assim. Então você vai ceder, mas você está buscando a Deus. O corpo é para o Senhor,
As Escrituras ensinam que o corpo não foi feito para abrigar impurezas, mas para servir ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Vamos ler esse texto aqui, é muito importante para nós entendermos essa questão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Irmãos, que maravilha essa palavra de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Nos ensina a nós a cada dia. Então o corpo é para o Senhor. Os manjares são para o ventre, são para alimentar o nosso corpo. Mas o corpo necessita mais de Deus do que dos alimentos. Nós podemos estar bem alimentados e sofremos a consequência por não estarmos alimentados do Espírito de Deus, da palavra do Senhor. As instigações da carne levam a uma intensa batalha, porque tem por objetivo induzir o homem à depravação e imoralidade. Gálatas capítulo 5, Paulo fala sobre essa questão, que a obra da carne é a prostituição, a avareza, a lascívia e tantas coisas mais. Então o cristão deve consagrar o seu corpo. 1 Tessalonicenses 4, 7 e Romanos 6, 13 novamente, que fala sobre essa questão. Irmãos, quando a gente toma por exemplo, a Santa Ceia do Senhor, o que Paulo fala? Examine-se o homem a si mesmo, come e beba, não é isso? Examine-se o homem a si mesmo. Cada um de nós temos que nos examinar dia a dia, não é só na Santa Ceia, porque todos nós sabemos aonde está a nossa fraqueza, e você sabe que o seu adversário só vai atacar você no ponto mais fraco, não vai atacar você onde você tem resistência. Ele vai atacar você aonde é o seu lugar mais fraco. Então é nesse lugar fraco que nós temos que vigiar mais, porque o nosso tentador vai tentar ali. Presta atenção na tentação de Eva. Eles receberam do Senhor para agora, vocês podem fazer, só não pode tocar naquela fruta ali, ó. Aí Satanás chega e fala assim, porque Deus sabe que o dia que vocês comer, vão ser igual a ele. O que o capeta fez? Despertou a curiosidade de Eva para ser igual a Deus. E ela comeu, achou que o fruto era bom, e comeu, deu para o marido também. Somos seduzidos muitas vezes para ser igual a alguma coisa. Irmãos, toma muito cuidado com as ofertas. Satanás sabe aonde está o nosso desejo maior, aonde está o nosso coração, e é ali que ele vai atiçar. Ele vai atiçar ali. Então toma muito cuidado com isso. O culto aceitável é aquele que é oferecido por quem vive em santidade de vida. Salmo 24, versículo 3 a 5, que é um texto também nós vamos ler. Salmo 24, versículo 3 ao versículo 5. Salmo 24, aleluias. Versículo 3 ao versículo 5 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Olha que palavra maravilhosa. O culto aceitável a Deus é aquele oferecido por quem vive em santidade de vida. Sabe, existe algumas coisas que às vezes você fica preocupado. Às vezes você cansa de ouvir, irmãos, eu não ensaiei, eu não fiz, eu não estudei e tal, mas é para Jesus mesmo. Quando é para Jesus, tem que ser feito um negócio bem melhor. Tem que ensaiar, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar fazer o melhor. É para Jesus. Se nós vamos fazer para alguma pessoa, você não procura fazer o melhor? É para Jesus então, vou fazer o melhor. Então essa é a questão que nós temos que ver. Transformação e renovação da mente, né?
Nós temos aqui o culto aceitável ao Senhor, oferecido quem vive em santidade de vida, mente renovada, palavra do Senhor na mente, no coração. Aqui diz agora o autor da lição: no Antigo Testamento os animais oferecidos para o sacrifício tinham que ser fisicamente perfeitos, já falamos sobre isso. Só então era aceito, dedicado, santificado ao Senhor. O nosso culto é a mesma coisa, irmãos, a mesma coisa. Vamos oferecer para o Senhor o que de melhor nós temos. O que de melhor eu tenho? No conceito litúrgico de muitas igrejas da mídia, o que eu tenho de melhor para o Senhor é a minha oferta. Não é isso não, irmãos. O que de melhor eu tenho para o Senhor é o meu corpo dedicado a Ele. Quando eu estou cultuando a Deus, o meu corpo é dedicação maior a Deus. Não é dar o seu melhor para Deus. Espera aí, o meu melhor para Deus é o meu corpo. O pastor Antônio Cláudio conta uma ilustração sobre aquele namastê, que estava recolhendo as ofertas lá na Índia lá, e o garotinho chegou e pulou dentro do balaio. Balaio é aquele negócio de colocar mantimento lá. Então eles colocaram aquele balaio, uns levavam uma coisa, levavam outra, ele pegou e jogou dentro. Mas você fazendo, eu estou me dedicando ao Senhor, eu estou me entregando ao Senhor. Então a mesma coisa somos nós, irmão, nosso culto. Eu estou me dedicando ao Senhor para cultuar o Senhor. Isso aí, irmãos, caiu em desuso. Hoje tem que ser música boa, instrumentação boa, hoje tem que ser voz boa, dicção boa, show de luzes, aquela fumaça. Não, irmãos, não. É o ser humano. Deus quer corpo, alma e espírito de quem está fazendo aquilo. Ah, pastor, mas acontece tantos milagres. Milagres pode acontecer em nome de Jesus? Acontece, irmãos. Senão Mateus capítulo 7 era mentiroso. Mas graças a Deus que a Bíblia não mente. E eu não posso dizer que é do diabo, porque Jesus falou assim, muitos chegam naquele dia, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos língua, profetizamos. Não vos conheço. Está cultuando a Deus, recebendo de Deus, mas não é de Deus. Olha só a situação. É por isso que as inovações, nas inovações, nós corremos risco. Porque nós queremos inovar, e no culto a Deus, não existe inovação, existe um padrão, que é a santidade. O que diz o escritor aos Hebreus? Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pronto, acabou. Redundância. Não existe contra-argumento. O argumento é esse. Só que, infelizmente, isso caiu em desuso devido às novas metodologias. Mas vamos permanecer nesse critério aqui, que nós estamos no caminho certo. Buscar a nossa santificação ao Senhor e glorificar o Senhor com o nosso corpo, alma e espírito. Diz aqui, para terminar esse primeiro tópico aí, o corpo do cristão também deve ser no sacrifício oferecido ao Senhor. Como diz Romanos capítulo 12, que Paulo deixa bem claro. Isso nos fala do testemunho irrepreensível de vida, simboliza o proceder santo em meio a uma geração perversa e corrompida, a diferença entre quem serve a Deus e a quem não serve. Irmãos, como é tribuloso você encontrar tanta gente hoje, irmãos, afastada do Evangelho dentro das igrejas, e obreiros, obreiros. Não, mas antes, rapaz, eu era cego, agora que eu vejo a coisa. Rapaz, então você via, agora você está cego. Mudou, a verdade é o contrário. Você via, agora você está cego. Não é assim não. Na sua lição aí, né, dessa página 6, do lado esquerdo aí, instrumento de bênção e de iniquidade. O autor coloca aqui: o corpo do homem pode ser usado com duas finalidades bem antagônicas e distintas entre si. Milhares são os que oferecem os membros do corpo para servir ao pecado, como instrumento da iniquidade. Assim age aquele que se prostitui, que se torna um assassino, que se droga, que tem qualquer vício. O salvo, no entanto, usa seu corpo como instrumento de bênção
Antes de tudo, seu corpo é morada do Espírito Santo, e ele age com o instrumento da justiça. Santificação interior. Ao ensinar seus discípulos, Jesus mostrou grande preocupação com o que se passa no íntimo do ser humano. Ele disse: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia e assim por diante. Mateus 15, 19. Então, o nosso corpo é que envolve um culto que é aceito por Deus ou não é aceito. Nós somos o templo do Espírito Santo e o nosso corpo está envolvido na nossa liturgia ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Agora eu vou falar uma coisa para você. Fala isso para algumas igrejas para você ver. As pessoas não aceitam. Não, que é isso? Não aceito não. Segundo tópico aí: a pureza da alma e do espírito, a santificação interior. Por que pureza da alma e do espírito? Nós somos tricotomistas, nós cremos que o homem é corpo, alma e espírito. Existe a dicotomia que diz que o homem é corpo e espírito, só isso, nada mais. A alma faz parte do espírito e assim por diante. Nós somos tricotomistas, corpo, alma e espírito. Então o corpo é consagrado ao Senhor. Agora vamos ver a nossa alma e o nosso espírito, a santificação interior. O homem difere completamente dos demais seres criados. Feito à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:26, o ser humano tem um espírito. Esse homem interior precisa ser constantemente renovado e reto e temente a Deus. Reto e temente a Deus. Constantemente renovado. Você lembra lá do tabernáculo, o candelabro, quando ficava aceso? Toda manhã o sacerdote tinha que fazer o quê? Pegar uma tesoura e ir lá aparar, né? Quem morou no interior, que usou lampião e lamparina, que nem no meu caso, sabe disso, né? Todo dia, de manhã cedo, quando apagava a lamparina, minha mãe pegava a tesoura, cortava o pavio, né? Que para quando fosse acender à tarde, ter que clarear, porque senão não clareia, nem o lampião, nem a lamparina. Então o que o sacerdote fazia? Que lá no candelabro, cortava lá, aparava, para não ficar, aquilo que a Bíblia fala, borrão que fumega, que só solta fumaça e não clareia. Senão fica só soltando fumaça e não clareia. Fica aquela luz bem fraquinha, né? Então a mesma coisa somos nós, né? Esse homem interior. Lá o candelabro é um exemplo nosso. Se nós não tratarmos bem o nosso corpo espiritualmente, nós vamos ficar como o candelabro lá com o pavio. Vamos ter o corpo do Espírito Santo, mas não estamos brilhando, não somos luz, que já falou, nós somos luz do mundo. Somos luz do mundo. Então vamos olhar aqui. Há o ritual do Antigo Testamento que nos ensina uma grande lição. Antes do animal ser oferecido no altar, ele era esfolado, seu couro tinha que ser extraído. Essa prática prefigurava o lado de que, com o sacrifício, desaparecia a velha aparência de vida. Assim também ocorre com o cristão. Quando nós somos de Deus, a nossa pessoa é transformada e aquela vida velha não existe mais, existe uma nova vida agora para louvor e adoração ao Senhor, como no caso do animal, porque isso tudo era tipo do que acontece hoje. Por que nós somos nova criatura em Cristo? Porque nós somos novos seres, nós somos, porque nós nascemos de novo pelo Espírito, pela palavra, e agora nós somos de Deus, somos nova criatura para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Irmãos, isso aqui causa bastante tensão no meio evangélico hoje, moderno, porque as pessoas acham que não precisa existir uma transformação notória. Mas irmãos, qual é o ser humano que nasceu de novo realmente, que não apresenta uma transformação? É notório, no palavreado, na sua conduta. É notório. É nova criatura. Nossa, esse camarada é diferente.
Essa pessoa é diferente. É verdade. Então a renovação diária no homem interior. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Vamos ler lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Está ficando velho, está ficando enrugado, mas lá dentro está novo. Lá dentro está novo, está brilhando. Porque no capítulo 5 aqui, Paulo deixa bem claro uma coisa, né? Deixa bem claro uma coisa. Exatamente essa questão aí sobre, que nós lemos aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Aí, no capítulo 5, Paulo vai dar sequência desse ensinamento. Ele diz assim, ó: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterno no céu. Essa vida está desgastando, está cheia de dor, está cheia de artrite, artrose, tanta coisa a mais, né? Mas lá dentro, tudo novo, né? Tudo novo, para a glória de Deus. Porque esse corpo será consumido, a não ser que Jesus nos arrebate agora e nós não partimos para a glória. Mas está decretado, todo ser humano, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, mesmo que o nosso corpo esteja se desfazendo, mas lá dentro está brilhando, lá dentro tem a nova criatura. Irmãos, às vezes, você que tem experiência tremenda, você vai fazer visita em hospital, para as pessoas que são crentes realmente. Olha, eu já tive várias experiências tremendas, tremenda mesmo, sobre essa questão. A pessoa está morrendo, sabe, mas morrendo mesmo. Você vê que a pessoa está no estado terminal, e a pessoa ali feliz da vida. Essa noite eu tive um sonho. Sei que chegou perto de mim aqui uma pessoa de branco, pegou na minha mão. Eu começo a chorar, irmãos. Começo a chorar. E eu sei que eu vou partir com o meu Senhor. A situação da pessoa, o corpo está se decompondo, o corpo está se acabando. Uma pessoa fala assim, ó: eu vou partir dessa vida, mas vou para uma vida melhor. Hoje, irmãos, as pessoas não querem saber disso não, irmãos. Não querem saber disso não. Querem outras coisas, menos exatamente. Lá dentro está renovado, lá dentro está, sabe, completamente renovado. As pessoas querem que lá dentro esteja gozando dos prazeres do momento. Porque o mundo, irmão, sedutor para os prazeres momentâneos. Porque nós vivemos numa época do delivery, né? Da entrega imediata. E o corpo é isso, o corpo quer as coisas para agora, não é para o futuro. A iluminação do Espírito interiormente está nos preparando para o futuro. Não é só para o momento, é para o momento, mas principalmente para o futuro. Porque nós temos a vida eterna. E só que o nosso corpo quer. Você está com fome, você está pensando em comer amanhã? Não, você está pensando em comer agora. Ué. A vida espiritual é assim também. O nosso espírito está desejoso, sedento, se alimentar agora. Mas se nós deixarmos para amanhã, vamos sofrer as consequências. A mesma coisa é o nosso corpo. O nosso corpo quer comer agora, não está pensando para amanhã. E nós temos que pensar não só agora, e pensar no amanhã, na vida espiritual. Na vida cotidiana, sim, tem que pensar no almoço, na janta e outras coisas mais. Então a renovação diária, a santificação espiritual começa no interior do homem. Lá também é o seu ponto de chegada. Tanto começa como termina, lá dentro do coração, que procede as coisas boas e ruins, como diz Mateus capítulo 15. Ô irmãos, isso aqui é maravilhoso para nós meditarmos nisso. Deixa bem claro essa questão aqui. Bom, vamos continuar aí. A eficácia do poder do Espírito Santo no homem interior. A eficácia que o Espírito Santo faz. Quando a gente pega essa questão aqui, eu sempre falo, existe tanta briga.
Mas o que Jesus falou em João capítulo 16 a respeito do Espírito Santo? Qual era a missão dele? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não sou convencido que eu estou pecando pelo Espírito Santo, quem que vai me convencer? Pastor? Não. O irmão? Não. Quem me convence do erro é o Espírito Santo. Eu sempre falo, por que há 40, 50 anos atrás, existem tantas pessoas temente a Deus? Porque você se convertia, principalmente na minha época, você tinha uma pessoa para ensinar você a orar, para te acompanhar. Olha, eu sempre falo, às vezes era até ignorância, uma ignorância santa, né? Mas era verdade. Saia sexta-feira à noite, lá para a quarta divisão, só com a Bíblia e a harpa cristã que nós usávamos, avivamento bíblico. A gente ia para lá na sexta-feira à noite, voltava só no domingo de manhã, sem comer, sem beber. Mas irmãos, a escola bíblica, pensa na escola bíblica, visão, revelação, profecia, língua estranha, isso era coisa normal. Batismo com o Espírito Santo então era coisa normal. Por quê? Existia o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Hoje as pessoas não têm mais desejo de ser batizado com o Espírito Santo, com os dons. Não tem mais desejo. Por quê? Mudou, metodologias novas. E é onde existe tantas coisas que acontecem no nosso meio, por falta do quê? Do equilíbrio racional e espiritual. Porque o Espírito Santo convence o ser humano. Opa, espera aí. Como Paulo diz, todas as coisas me alistam, mas nem todas me convém. Isso aqui eu não posso fazer. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar fazendo a coisa errada. Então, vou sofrer as consequências. A eficácia do poder do Espírito Santo no homem interior. O Espírito Santo é fragilizado pelo pecado. Que Paulo fala, que essa palavra fragilizada aqui, você vai assim, não, então o Espírito Santo é fraco? Não. O que Paulo fala? Não extinguir o Espírito Santo, não apaguei o Espírito Santo. Você pode entristecer o Espírito Santo, deixar ele sem ação na tua vida. É isso que a palavra quer dizer. Eu posso entristecer o Espírito Santo, não aceitando a orientação do Espírito Santo. Eu tenho um problema sério, irmãos. Eu posso acordar 1h30, 1h30, esse horário, 1h29, até as 2:50 da manhã, eu acordo toda madrugada, ou entre 1h30, da 1h29 até 2:50 da manhã, eu tenho que acordar e eu tenho que orar, porque se eu orar eu não durmo. E a oração mais gostosa, sabe, ora assim, 25, 30 minutos, que parece que foi 2 segundos. Por que isso? Porque o Espírito Santo nos leva a fazer isso. Se eu não orar, não consigo dormir. Vem pensamento e vem um monte de coisa. Aí eu oro, meu irmão. Mas aí eu durmo. Ele falou assim, mas você nem acabou de deitar, já está roncando. É claro, lá dentro está gostoso, né? Lá dentro está pronto. Ué, a crente ficava doida. Mas você nem acabou de deitar, já está roncando já, claro, já estou abastecido, já está limpo, né? Já está livre, já está sossegado. É exatamente essa questão aqui. O Espírito Santo é fragilizado pelo pecado. Portanto, o revigoramento espiritual vem a partir da ação do Espírito Santo. Efésios 3,16 deixa bem claro isso. E nós, irmãos, muitas vezes não damos atenção à ação do Espírito Santo no nosso interior. Eu tive um desejo. Não, o Espírito Santo está falando com você. Sabe, veio um pensamento, o Espírito Santo falando com você. Mas vamos caminhando aqui. O adorno espiritual do homem interior. A verdadeira beleza é aquela que evidencia que o cristão tem o caráter de Cristo. Vamos ver 1 Pedro capítulo 3, que Pedro fala sobre o casamento aqui, sobre a mulher e o marido. 1 Pedro capítulo 3. Olha que Pedro fala aqui, ó, versículo 4 e versículo 5. Versículo 4, aliás. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também, versículo 5,
Antigamente, essas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Paulo fala assim: assim como elas estavam sujeitas ao marido, nós estamos sujeitos ao Espírito Santo. Muitas vezes nós invertemos as coisas, né? E não é assim não, temos que estar sujeito ao Espírito Santo. Transformação pela renovação da mente. O que vem a ser isso? Bem explicado aqui. O que impulsiona o homem a agir é seu pensamento. Ele reflete, planeja e então faz. O que faz o homem, o que impulsiona o homem a agir é o seu pensamento. Ele reflete, ele planeja e então faz. Por isso é fundamental ter uma mente renovada, sem o que não haverá santidade nem transformação espiritual. Quando você tem uma mente cheia do Espírito Santo, você pode até pensar mal, mas o mal não vai te seduzir. Quando você tem um coração renovado pelo Espírito Santo, o teu coração pode até desejar, mas o Espírito Santo não vai deixar o seu coração executar o plano. Para você ver como é importante essas questões. Lembra aquele livro tão famoso dos anos 80, né? O homem é transformado pelo Espírito Santo, o homem é transformado pelo Espírito Santo, e o outro lá é transformado pelo Espírito Santo e controlado pelo Espírito Santo. São dois livros muito bons, são antigos, mas são muito bons. Transformado pelo Espírito Santo e renovado pelo Espírito Santo. São dois livros muito bons que ficou na história do cristianismo. Então a transformação pela renovação da nossa mente. Nós planejamos, se tiver dominado pelo pecado, pela carne, vai fazer a coisa de acordo com a que a carne quer. Se tiver dominado pelo Espírito Santo, vai ser executar a obra que o Espírito Santo quer. Para você entender, tem uma ilustração que para você entender bem isso aqui. Conta-se uma fábula que tinha um homem que tinha 2 cachorros, né? E ele ia sempre ao sábado na cidade, e cada sábado um cachorro ganhava a briga. Ele colocava os 2 cachorros para brigar, e os 2 cachorros, um sábado não ganhava, no outro sábado não ganhava, e às vezes o outro sábado ganhava, no outro sábado ganhava também. Então, um dia o camarada chegou e falou assim: escuta, o que acontece com os seus cachorros? Um sábado não ganha, outro sábado ganha. Ele falou assim: não, isso é simples, explicar é simples. O cachorro que eu quero que ganhe a luta, eu alimento bem ele durante a semana. Então ele está forte, ele vai lutar. O outro está fraco. Vocês entenderam o negócio? A mesma coisa é com o ser humano. Se o nosso espírito, a nossa alma estiver fortalecido pelo Espírito Santo, nós vamos ganhar a batalha. Se não tivermos, vamos perder a batalha. Essa é a questão. É simples assim. Se o nosso homem interior estiver fortalecido, a batalha já está ganha. Mas se não estiver fortalecido, é derrota na certa. E não existe supercrente, hein? Não existe supercrente. Porque lá dentro você tem um gigante adormecido. Lloyd Jones sempre falava isso, assim, ó: todo ser humano cristão, lá dentro dele tem um gigante adormecido. Não está morto não, que é a carne. A carne é um gigante que está adormecido pelo Espírito Santo. Se você deixar ela despertar, esqueça aquela tese das pessoas: Jesus, pedi 5 minutos para Jesus. Não pede nem um segundo. Deixa Jesus dominar a sua carne. Não pede licença para Jesus não, para a sua carne agir não. Porque senão, um segundo que você deixar a sua carne agir, você vai sofrer as consequências da derrota da sua vida espiritual. Amém, irmãos? Então esse segundo tópico aqui é muito importante para nós, igreja, hoje. Terceiro tópico: crucificar a carne, a renúncia do pecado. E, irmãos, isso aqui é complicado, hein? Crucificar a carne. Como Paulo dizia: estou crucificado com Cristo. Olha, irmãos, não é fácil não. Para você entender o que é isso aqui,
você marca um jejum, são poucas pessoas que aderem ao jejum. Mas você marca uma churrascada, principalmente se for de graça. Olha, é impressionante, isso aqui é coisa impressionante, que a nossa carne deseja as coisas da carne, ela não quer ser crucificada com Cristo, porque o jejum, a oração, a leitura da palavra, crucifica a nossa carne em Cristo. Então nós vamos aprender aqui com o autor da lição. A extensão do pecado é universal e afetou tudo e todos, degenerou o homem na sua constituição física, espiritual e moral. Olha, degenerou o homem na sua constituição física, espiritual e moral. Corpo, alma e espírito. A nossa mente, a nossa moral está degenerada pelo pecado. É uma verdadeira doença hereditária. O crente por si mesmo é fraco para lutar contra o pecado. No entanto, Cristo venceu o pecado e nos ajuda a vencê-lo também. Só Jesus Cristo para nos ajudar a vencer o pecado. Vamos lá para Romanos capítulo 6, para nós entendermos bem isso aqui. Romanos capítulo 6. Olha o que Paulo deixa bem claro aqui sobre esse assunto. Vamos ler do versículo 1 a seguir, para nós entendermos, que é muito importante entender essas questões. Capítulo 6, verso 1 a seguir, diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ora, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Cristo age de nossa maneira, no novo nascimento, desfazendo os desejos da carne. Mas a carne vai manter o desejo, ela está adormecida. Olha o versículo 7 agora. Porque aquele que é morto está crucificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós consideravos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer a suas concupiscências, nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando é que o pecado não tem domínio sobre nós? Quando estamos em Cristo, quando nascemos de Cristo, quando vivemos para Cristo. Do contrário, o pecado vai ter domínio. Eu não consigo deixar disso. Nasce de novo para ver se não deixa. Nasce de novo para ver se não deixa. Deixa. Oxe. Jesus faz uma transformação total na vida das pessoas. Letra A do terceiro tópico aí. O poder purificador do sangue de Cristo. Quem se entrega a Jesus se vê livre do jugo do pecado. Apocalipse 7,14 e Hebreus capítulo 7, deixa bem clara essa questão sobre
o sangue de Jesus Cristo que nos purifica todo pecado, né? Que limpa a nossa vida, a nossa mente. Hebreus 9,14 deixa bem claro lá que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência da obra morta para servir ao Deus vivo. E agora diz aqui o autor da lição: o poder triunfante da fé. Os artifícios humanos são ineficazes no combate do pecado. Somente o poder da fé vence o pecado. 1 João 5,4. A fé que vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa fé em Deus. Porque lá dentro de nós existe a força do Espírito Santo, nos dando fé no sacrifício de Cristo, na obra de Cristo e na nossa salvação. Então isso nos leva a vencermos o pecado. Andar e viver no Espírito. A meta proposta por Deus é que o crente caminhe para o centro da sua vontade, sob a direção do Espírito. Aqueles que vivem assim terão ajuda para renunciar ao pecado, como diz Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 25, Paulo deixa bem claro essa questão, sobre vivermos na carne ou no Espírito, que acontece lá. Paulo deixa bem claro sobre essa questão da guerra que existe entre a carne e o Espírito. Se vivemos na vida espiritual, vencemos a carne. Se deixarmos a carne dominar, vamos viver conforme o nosso gosto terreno, os prazeres do momento e assim por diante. A consagração da vida a Deus envolve a pureza de corpo, a santificação da alma e do espírito e o triunfo sobre as paixões da carne. Isto é o culto racional. Na margem da sua lição, aqui do lado direito, aqui da página 7, está aqui, ó: o pecado é uma doença que mata. Eu gostei dessa questão aqui que o autor coloca: o salário do pecado é a morte. Somente o sangue de Jesus é o remédio eficaz para a cura da alma e o antídoto perfeito contra o pecado. Jesus venceu o poder do pecado quando se entregou como sacrifício perfeito, como diz Hebreus 9,14, que o sangue de Cristo pura e limpa a nossa consciência das obras mortas para servir o Deus vivo. Então, o pecado é uma doença que mata. Muitas pessoas se dizem cristãos, estão mortos espiritualmente por causa do pecado que reina, domina a vida da pessoa. A pessoa, irmãos, como é que pode um pregador dizer que é um servo de Deus e vive uma vida de prostituição? Fuma, faz tantas coisas, que bebe. Não, vinhozinho não tem problema não, esquisinho, que é isso? Isso é você ortodoxo demais. Olha, se a Bíblia fala que eu tenho que fugir da aparência do pecado, imagina pecando. A Bíblia manda eu fugir só da aparência do pecado, tem que fugir. E como é que uma pessoa dessa pode pegar e subir numa tribuna santa e pregar a palavra de Deus? Mateus capítulo 7 tem que se cumprir. Profetizou, falou, pregou, fez, aconteceu, mas não é do Senhor. O senhorio do pecado, aí na mais sua lição. O apóstolo Paulo personifica o pecado de uma carta aos Romanos, né? Segundo o apóstolo, o pecado reina e exerce domínio. O cristão, porém, está sob o senhorio de Cristo. Bom, tá? Se ele quiser, se ele não quiser, porque existe uma questão também, irmãos. Você vai falar com a pessoa fala assim: ah, mas se Deus quiser, Deus não pode fazer? E eu já falo logo: Deus pode fazer. Se Deus quiser, Deus quer. Agora, você quer deixar Deus fazer? A questão não é Deus querer, que Deus quer que eu seja santo, Deus quer que eu seja perfeito, Deus quer que eu seja um servo, Deus quer que você seja uma serva, mas a questão é: nós queremos ser. Deus não vai pegar a gente e vai enfiar a Bíblia dentro da nossa cabeça, não. Deus já nos deu a palavra revelada para nós lermos a palavra, para sermos servos do Senhor. Então esse é o princípio. O senhorio do pecado, ele domina. Ou somos dominados por Cristo, dominados pelo pecado. Agora Jesus não força ninguém, porque a Bíblia deixa bem claro: nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Vitória sobre o pecado. Os impulsos carnais agem de forma impetuosa. No entanto, não são invencíveis. Eles podem provar você,
tentar dominar você, mas você vai vencer ele pelo sangue de Cristo, pelo nome de Cristo e pela palavra de Cristo. O triunfo perfeitamente possível desde que haja amparo e proteção do Senhor. Ele é quem nos fortalece em nossas fraquezas e nos dá a vitória final. Irmãos, essa lição é uma lição maravilhosa, nos ensina a estarmos precavidos na nossa luta diária. Todos nós temos uma luta diária. Dentro de nós temos uma batalha tremenda. Nós somos corpo, alma e espírito. Nosso corpo deseja uma coisa, o espírito deseja outra. Muitas vezes nossa alma deseja uma coisa, mas o nosso corpo deseja outra. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos a vencer essa batalha, como diz o louvor que nós entoamos no começo da lição: tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Muitos estão caindo hoje, se dizem cristãos, por não ter esse domínio de Cristo interiormente, nos seus desejos, emoções e vontades. Eu sempre falo, a minha preocupação com o novo convertido é o final de ano, principalmente para quem trabalha em empresa, aquelas festas de empresa, ou quem tem família, que a maioria não são cristãos, é aqueles almoços em família. O ano passado você bebia com a gente, agora você não quer beber, por quê? Agora você é mais santo que todo mundo? Conheço a imensidão de pessoas que caíram por causa disso, porque lá dentro existe ainda um desejo, e a pessoa não está completamente liberta, mas Jesus quer nos libertar de todas as paixões da nossa carne, e nós sermos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém, irmãos?